Muito bem, questão comentada da banca AOCP sobre coesão. O que é a coesão textual? É o produto de tudo aquilo que você aprendeu de modo compartimentado. A coesão textual é a costura do texto. Então, essa não é uma questão que vai se limitar à ordem dos elementos de uma frase, ela não vai se limitar à colocação de um pronome, ela não vai se limitar ao uso ou não uso de um elemento, por exemplo, como a crase, mas é o todo. É a produção do texto como um todo. Então, em 2018, a banca fez a seguinte questão. Vamos lá. Assinale a alternativa cuja substituição do elemento sublinhado pelo elemento entre parênteses não gera incorreção gramatical ou alteração de sentido no texto. Que um dia vai talvez reivindicar o direito. Que um dia vai talvez reivindicar-lhe. Letra B. Isso significava uma perda que valia por um ganho. Uma perca que valia por um ganho. Ela pertencia a uma resistente raça não teimosa que um dia vai talvez reivindicar o direito ao grito. Uma raça não teimosa a qual um dia vai talvez reivindicar. Letra D. O que queria dizer que, apesar de tudo, ela pertencia a uma resistente raça. Estava sem crase e passou a ser com crase. E a letra E, enorme como um transatlântico, o Mercedes amarelo pegou-a, a atingiu. Uma dessas 5 coisas é uma substituição que mantém a correção. As outras 4 têm erro. Coloquem na tela, congele a sua imagem, pense no que você vai marcar e em seguida eu comento com vocês. Vejam só, eu te falei que isso é uma salada. E você lida, quando você vai escrever um texto, com o uso de pronomes. Reivindicar o direito, reivindicar-lhe. Se você marcou essa aí como correta, parabéns, você errou de cara. Porque quando eu falo reivindicar o direito, esse o direito que não tem preposição é um objeto direto. E o pronome lhe, ele não é um objeto direto. O lhe é se fosse a ele, pedir-lhe, pedir a ele. Reivindicar o direito é reivindicá-lo. Então, vem aqui comigo, na tela. Na tela não, vem aqui comigo no quadro. Quando eu tenho o verbo que termina com R, com S ou com Z, fazer a festa, fazê-la. Pôs o material, pô-lo. Refez o teste, refê-lo. Pode soar mal. Mas esses verbos aqui vão pedir os pronomes lo, lá, los, las, se forem verbos transitivos diretos. Eu vou fazer uma homenagem. Fazer o quê? Uma homenagem, fazer lá. Eu vou reivindicar o direito. Reivindicar o quê? O direito, reivindicá-lo. Porque isto aqui não é objeto direto. Isso aqui é objeto indireto, e esse objeto indireto não leva em conta a terminação do verbo, e será um objeto indireto quando eu puder trocar por a ele ou a ela. Dirigir-se a ele, dirigir-se-lhe. Né? Pedir a ele, pedir-lhe. Então, quando você que está se preparando para concurso for estudar pronome, não deixe de estudar as funções dos pronomes oblíquos. Na tela. A letra B, aí sim, você marcou a letra B, errou também. Uma perda e perca. Isso faz parte até de um vício de linguagem que algumas pessoas têm e que você que faz concurso não pode ter. Existem as duas formas? Existem. Existe essa forma, perda, e existe essa forma, perca. A palavra perda é um substantivo. E a palavra perca é um verbo. O ato de perder é a perda. Foi uma perda irreparável. Então, a palavra perda, ela tem que vir precedida de um artigo. A perda de um ente querido é dolorida. Olha na tela. Aí tem assim,
isso significava uma perda. Só pode ser assim. E isso aqui é um verbo que está no subjuntivo. Ou seja, ele exprime uma hipótese. Talvez, se eu não me apressar, eu perca o ônibus das 12 horas. Talvez eu perca. Isso é uma hipótese. Eu não estou dizendo que eu vou perder. Muito bem. A letra C, na tela. Outra vez um pronome. Uma raça tão teimosa, aliás, é uma raça que um dia vai reivindicar. E aí foi substituído por a qual. Aí eu acredito que muitos tenham marcado a letra C, e errado também, porque os professores de português dizem que o pronome que, ele pode ser substituído por o qual ou a qual, quando se trata de um pronome relativo. Só que às vezes tem que ser com crase, outras vezes tem que ser sem crase. Então, se eu digo assim, a mulher que esteve aqui. Honestamente, gente, eu até sei que esse que é um pronome relativo, porque todo que é pronome relativo quando o antecedente dele, isto é, quando a palavra que vem antes dele for um substantivo. Então, isso aqui é um pronome relativo. Como ele está retomando uma palavra feminina, ele é sinônimo de a qual, sem crase. O que eu estava dizendo é o seguinte, eu até sei que isso é um pronome relativo, mas eu também sei que ninguém fala a mulher a qual esteve aqui. O livro, o qual eu estou lendo. O restaurante, o qual eu vi. Você só usa que. Você usa qual quando for do qual, na qual, pelo qual, mas puro, não. Agora aqui, ó. A mulher a que me refiro. Eu continuo tendo um que retoma mulher. Só que agora eu tenho a preposição a. Isso não é um artigo não, viu? O artigo a tem que ter depois dele um substantivo feminino. Isso é a preposição a. Por quê? Se eu me refiro a. Isso tem a ver com a regência do verbo referir. Esse a que é que faria o a qual craseado. Por isso, olha na sua tela. Se eu tenho só o que está retomando raça, eu teria que ter o a qual sem crase, porque não está escrito aqui. Entre D e E, acertou a questão quem marcou a letra E. Porque na letra D, quando se fala, olha aí, pertencia a uma resistente raça sem crase. Vem aqui. Ó, ele pertence à raça X. Por que esse A é craseado? Porque eu vou te lembrar uma coisa. Quando a palavra feminina, você tiver que avaliar se é craseado ou não, troque por uma masculina, grupo. Você diria que ele pertence ao grupo. O A vai ser craseado sempre que puder ser substituído por ao. No texto aí, está assim, ó. Pertence a uma raça. O masculino de uma é um. A raça não tem masculino, mas eu vou colocar aqui grupo de novo. Você não fala ele pertence ao um grupo. Você diz que ele pertence a um grupo. Se isso aqui é a, não é ao, esse a só pode ser sem crase. Portanto, na tela, acertou a questão, quem trocou o verbo pegou pelo verbo atingiu. Quer dizer, o Mercedes de amarelo pegou essa pessoa, atingiu essa pessoa, pegou-a, pegou ela. É o objeto direto. Atingiu-a ou a atingiu também é um objeto direto. Por isso a resposta é a letra E. Vocês viram quantas coisas numa questão? Se você for fazer um concurso elaborado por essa banca,
Fique aí a dica para você ver que tudo cai misturado. Caso contrário, você está esperando um concurso que às vezes é feito por uma banca como o CESP, olha aí, lá no nosso site www.ivalonline.com.br, nós temos um curso de exercícios da banca CESP. Então vem aqui, tudo isso que nós vimos aqui agora, só nessa pincelada, cada um de um assunto diferente, vocês vão ter nesse curso dessa forma. Eu selecionei questões de 2018 da banca CESP e em cima delas eu vou fazer uma revisão. Então vai ter crase separado, vai ter pronome separado, vai ter classe gramatical separadamente. Então, não deixe para se preparar quando tudo estiver perdido. Ah, mas não tem edital, mas você não tem que esperar o edital ficar pronto. Você tem que se acostumar com a sistemática da banca. Então vai lá, ó, anote aí e nos faça uma visita, www.ivalonline.com.br.